Olá, boa tarde a todos os ouvintes da rubrica Daqui à Conversa da página Visão Política. Hoje temos connosco a Maria Castelo Branco. É uma membro da Iniciativa Liberal e foi cabeça de lista pelo Distrito de Castelo Branco. É estudante de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Católica Portuguesa. Bem-vinda, Maria, e obrigada por teres aceitado o convite. Obrigada eu pelo convite, fico muito contente. Maria, vamos começar devagarinho. Queria-te perguntar qual era a primeira coisa que a Iniciativa Liberal faria quando ou se chegasse ao governo, e já que há muita gente do teu partido que te considera como a próxima primeira-ministra mulher liberal nos próximos anos, o que é que tu farias? O que é a iniciativa, ou seja, são duas perguntas diferentes, não é? O que é que a Iniciativa Liberal faria? Eu acho que a Iniciativa Liberal faria aquilo a que se proporia nas eleições em que fosse eleita, mas claro que nós temos quadros assim estruturantes, tipo a liberalização e facilitação de criação de empresas, liberalização do mercado, a redução da carga fiscal. Eu acho que seria assim um dos grandes planos, a par com o acabar com dinheiros públicos e injeção de dinheiros públicos na TAP, que eu acho que é assim um grande ponto do dia. E eu, enquanto Primeira-Ministra, bom, eu não sei se isso irá acontecer, acontecendo será daqui a muitos anos, espero eu, que acho que ainda tenho que fazer muita coisa antes disso, mas, bom, faria sempre aquilo que o meu partido se propusesse fazer, sempre com uma visão muito focada, já que agora é o Dia da Mulher, no dia 8, sempre com uma visão muito focada no papel feminino, num liberalismo inclusivo, humanista. Eu tenho menos sempre a tirada económica, portanto, acho que seria sempre muito para o liberalismo cultural, liberalismo clássico, mas recuperação do liberalismo cultural. Tocaste num ponto importante, estamos no mês da mulher e agora segunda-feira, dia 8, é o dia da mulher. Eu gostava de perguntar, é aquela pergunta inevitável de se fazer, para ti, qual é o papel da mulher na política? E tu, sobretudo, sendo uma liberal, tens o exemplo de uma primeira-ministra que foi muito importante, Margaret Thatcher, no Reino Unido, apesar de ser neoliberal, era liberal. Achas que o teu liberalismo pode ser comparado ao dela? Que o teu papel enquanto mulher ou que o papel de uma mulher liberal pode ser comparado ao dela, ou é uma coisa totalmente diferente? Eu acho que é totalmente diferente. Eu acho que a Margaret Thatcher, apesar de eu respeitar muito o trabalho que ela fez, teve algumas posições com as quais eu discordo absolutamente, nomeadamente em relação às mulheres. Acho que ela teve o infortúnio de ser uma mulher num mundo de homens e, portanto, teve que fazer aquilo que nós muitas vezes fazemos inconscientemente, especialmente na política, creio eu, que é desenvolver assim uma pele dura. E, portanto, ela acho que teve muitas vezes de incorporar aquilo que era uma visão dos seus peers, que eram maioritariamente homens, e eu ouvia dizer em entrevistas que confiava mais em homens, etc. O meu liberalismo, ou a minha visão sobre a mulher e sobre o feminismo liberal, é que o feminismo liberal é uma vertente que precede em muito a Margaret Thatcher. Aliás, inicia-se com a Mary Wollstonecraft no século XVIII, e depois com o John Stuart Mill, que é um homem que escreve sobre os direitos das mulheres no século XIX, e portanto tem muito mais que ver com isso, mas uma visão atual sobre isso, que é uma igualdade de oportunidades, que eu acho que a Margaret Thatcher estava muito longe de defender, apesar de ter feito muitas coisas muito importantes para o Reino Unido, acho que estava longe de defender isso, e portanto acho que é muito diferente, sim, sem dúvida. E portanto, sendo uma mulher na política, o que achas que é importante neste momento para as mulheres, para se fazerem ouvir? Porque, por exemplo, hoje em Portugal, por exemplo, a lei da paridade, concordas? A lei da paridade já é as cotas? Sim. Não concordo. É assim, eu tenho uma posição, eu acho que é sempre uma coisa muito difícil. Eu vou reformular a minha resposta. Por princípio, eu não concordo, porque acho que afeta a liberdade de escolha e afeta a perspectiva, ou seja, acho que é uma perspectiva um bocadinho coletivista e eu, por princípio, assim, na teoria, tendo sempre a discordar.
No entanto, percebo perfeitamente o que é que tenta fazer e percebo que seja uma medida temporária que tenha como objetivo incorporar as mulheres no mercado laboral, e apesar de nós termos saído ontem, o Instituto Mais Liberdade publicou um estudo a dizer que Portugal, graças a Deus, nós somos bons a uma coisa, estamos no top 10 em termos de inclusão da mulher no mercado laboral e de igualdade de género no mercado laboral. Eu acho que isso é inacreditável e deve ser motivo de orgulho. Agora, há ainda muitas coisas a fazer, nomeadamente a nível da persuasão e a nível do debate público. Há muitas situações que passam despercebidas, mas, por exemplo, eu falo com muitas mulheres que sentem que o facto de haver copos de homens a discutir questões empresariais das suas empresas e as mulheres estarem automaticamente excluídas porque é uma coisa de homens, as prejudica bastante na ascensão na sua carreira, não é? E portanto, outra coisa que é porque é que as mulheres muitas vezes têm que escolher entre a sua família e a sua carreira. Eu gostava muito de liderar assim um movimento de persuasão da sociedade, sempre através do debate e sempre através do exemplo, para alterar algumas coisas que eu acho que prejudicam aquilo que é o liberalismo, que é o respeito pelo indivíduo e o respeito pela especificidade de cada um. Em vez de agrupar em coletivos e tentar falar por todas as mulheres, eu acho que quero que as mulheres falem por si e que tenham essa voz, mas para terem essa voz há muito caminho a fazer ainda. Exato. Sendo que és estudante de Ciência Política, primeiro, o que é que te levou, sei que estudaste Direito na Nova, o que é que te levou a abandonar a Nova e passares para a Ciência Política? Imagina, eu às vezes arrependo-me um bocadinho de ter saído de Direito, mas eu sempre gostei muito, muito mais de Filosofia e sou um bocadinho assim daquela das humanidades hardcore, interessa-me mais a academia, interessa-me mais o estudo das ideias e portanto ciência política, se bem que eu não gosto muito do termo ciências sociais, mas ciência política nesse sentido, teoria política, interessa-me muitíssimo e portanto acho que foi uma escolha de curso acertada para a minha personalidade, que é assim um bocadinho às vezes insuportável nesse sentido. Eu sempre a perguntar porquê e gosto muito de ir a fundo e acho que no direito não é tanto, ou seja, não há tanto espaço para isso porque é uma área muito mais prática e que me faz falta por vezes, mas eu agora estou a candidatar-me a mestrado em Inglaterra em teoria política mesmo, um mestrado pré-doutoramento e portanto é mesmo a área académica que eu quero seguir, foi um bocadinho por aí. Parabéns. Há pouco tempo tive uma conversa e me meteram uma questão. Tu consideras que existe o centro? Ou achas que o centro é uma coisa um bocado ambígua? Num espectro político? Acho que existe... Isso é uma boa pergunta. Acho que existe partidos de massas. E, portanto, esses partidos terão de estar mais ao centro, não é? Existem os catch-all parties. São partidos que são menos ideológicos, que são mais de poder, nesse sentido, estávamos a falar de direito mais prático, são mais práticos. A Iniciativa Liberal, creio eu, que deve continuar a ser um partido de ideias e, portanto, não seria um catch-all, mas um PSD e um PS, que neste momento com o Rui Rio e António Costa eu não vejo grande diferença entre um e outro, portanto acho que sim, acho que pode existir o centro nesse sentido de catch-all, em que vão um bocadinho à esquerda, vão um bocadinho à direita, vão um bocadinho a políticas liberais, vão a políticas também de Estado Social e nesse sentido encontram-se assim. Mas eu acho que o espectro esquerda e direita tira muita riqueza ao debate político e, portanto, eu não gosto muito de usar esquerda e direita e, portanto, tenho tendência a não gostar muito de usar o centro, mas e pegando um pouco também nessa questão, como é que tu achas, normalmente o liberalismo é aquele que está ao centro, como é que tu achas que uma pessoa se pode classificar como liberal, sendo que uma pessoa em si nunca consegue ser de centro? Eu falo por mim, há sempre um bocado de lado mais conservador,
ou um pouco mais liberal em termos sociais, como também a nível de economia? Ou és um pouco mais liberal, ou és um bocado mais de economia estratificada, planeada? Como é que uma pessoa liberal se define? Sinto-se como liberal. Eu não sei se eu consegui responder à tua pergunta, não sei se percebi inteiramente a tua pergunta. Acho que há várias correntes do liberalismo, isso é a beleza do liberalismo. Também há pessoas dentro do liberalismo a dizer que a própria existência de um partido liberal é uma contradição nos termos, precisamente por causa disso, porque o liberalismo defende o individualismo, não é? Portanto, eu, por exemplo, aquilo que tu dizias do liberal mas mais conservador, eu estou sempre a dizer isto, que é, não existe liberalismo conservador, não existem liberais conservadores, isso é uma contradição nos termos, é a mesma coisa que dizer sou liberal socialista. O conservadorismo é um inimigo do liberalismo durante todo o seu curso, não é? De existência. Começam a ser um bocadinho próximos quando tentam derrubar o socialismo, mas não são aliados políticos, são completamente diferentes. Tenderia a dizer até mais que o liberalismo está mais próximo do socialismo e as pessoas ficam assim um bocadinho, mas em termos teóricos está mais próximo do socialismo do que o conservadorismo. Mas acho que o liberalismo não está ao centro. Eu até tenderia a dizer nesta classificação esquerda-direita que o liberalismo está à esquerda, apesar do meu partido me decapitar, acho eu, se eu disser isto muito alto sem explicar, e se me permite isto só no curto tempo que nós temos explicar isto, é só porque se formos à origem dos termos esquerda e direita, vemos que a origem existe, ou aliás, dá-se o termo iluminista dá-se à luz a esquerda e a direita e esta distinção na Revolução Francesa, não é? Em que os mais conservadores, portanto, os que queriam a manutenção do regime e diziam que o rei devia ter poder de veto sobre a Constituição na Assembleia Constituinte, sentavam-se à direita do presidente da Assembleia. As pessoas que diziam que não, que o rei não podia ter poder nenhum, e que nesse sentido eram mais revolucionários, sentavam-se à esquerda. E depois dentro da esquerda havia assim os jacobinos, não é? Completamente radicais, e havia os mais moderados, liberais. Mas esses dois são progressistas porque são filhos do iluminismo, que tem uma primazia da razão, que é profundamente humanista, que tem a visão do progresso, ao contrário do conservadorismo, e portanto aí acho que o socialismo e o liberalismo são irmãos de sangue. Acho que centrar o liberalismo no centro, em Portugal, acho que o liberalismo é mais à direita, sim, mas em Portugal até a social-democracia é à direita, e a social-democracia é irmã do Normalmente é à esquerda. Então, achas que há muitos liberais ainda por descobrir no nosso país? Acho que há muitos liberais, especialmente no bloco de esquerda, que não sabem que são liberais. É aquela coisa de dizer, és liberal e não sabias. Nós somos social-democratas, alguns. Alguns, sem dúvida. Alguns Sem dúvida. Mas há outros que no bloco de esquerda por causa das questões sociais. E acho que quando se apercebem que, na verdade, o bloco quer controlar o uso de cannabis em vez de liberalizar mesmo o consumo de cannabis. Isto é um exemplo parvo, mas acho que é ilustrativo. Viram um bocadinho mais para a iniciativa liberal e nós temos tido isso muito. Outras pessoas que estão no PSD, que são liberais e não sabiam. Eu acho que a nossa luta é especialmente introduzir o liberalismo à população portuguesa, que não conhecia o liberalismo. E naturalmente, não é? Porque nunca existiu mesmo liberalismo em Portugal e, portanto, acho que é assim uma missão dura, mas necessária. Agora que falaste isso de ser uma missão dura, a Iniciativa Liberal está muitas vezes conotada como um partido mais snob, mais de pessoas que percebem das coisas muito cultas. Como é que vocês transmitem, e vocês têm feito um bom trabalho nas redes sociais, vocês andam a arranjar uma boa base de jovens? Esses jovens que ainda têm muito que aprender, como é que acham que os podem cativar e tirar essa imagem de que muitas vezes vos conotam? Serem snobs e cultos e que quem entende o liberalismo só são aquelas pessoas que sabem as teorias políticas, filosóficas, etc. Eu acho que é uma crítica acertada em alguns aspectos e acho que só temos a crescer com isso.
Acho que é descomplicar um bocadinho e dizer e parar com o discurso complexo que eu próprio estou a ter aqui um bocadinho, não, mas acho que é muito fácil para um jovem identificar-se com o liberalismo, porque o liberalismo, na verdade, apela a um tipo de rebeldia responsável, que é aquilo que ele está sempre a dizer, os liberais são os rebeldes responsáveis e, portanto, para a juventude parece-me muito interessante, e sempre que eu falo com outros jovens sobre as ideias liberais, acho que há uma abertura que em gerações mais velhas não existe. Eu acho que o trabalho deve ser feito. Eu tinha até há uns dias, tinha o pelouro da juventude na Comissão Executiva da IEL, e eu acho que o trabalho deve ser feito num engagement político. Nós não temos Jota, eu acho que isso ajuda. Eu acho isso bastante interessante. Pronto, eu acho que não ter juventude partidária significa que os jovens não são postos à parte, ali a discutirem no seu recreio, quase numa estrutura diferenciada do partido, porque é isso que existe nas juventudes partidárias, e pelo contrário são incluídos nas tomadas de decisão como pares, que eu acho que é muito interessante para acabar com a discriminação etária, que também existe bastante, não é por eu ter... Concordo perfeitamente, não é como se estivessem os adultos à mesa e a mesa das crianças ali ao lado. Pronto, que é isso que existe, não é? E pronto, um dos problemas do CDS é que a mesa das crianças depois uma parte do partido assim de assalto e eles não saberam lidar. Ainda bem que pegaste no assunto do CDS, sei que estiveste na JP. Quando é que sentiste que já não havia espaço para uma liberal na JP? Um bocadinho desde o início, sinceramente. Eu entrei porque na altura queria mesmo envolver-me na política e não havia nenhum partido liberal, ou seja, não existia a IEL. E eu pensei, bom, CDS... Eu era e sou ainda um bocadinho, mas era bastante ingênuo, não é? Eu tinha 15 ou 16 anos e, portanto, acho que foi ingênuo da minha parte achar que haveria, de facto, assim, uma corrente muito forte liberal naquela altura, falo, na JP. Porque não é CDS, a JP é diferente. Pronto, e não havia, sem dúvida, e eu defendia coisas que para eles eram completamente de libertinagem. Foi aí que eu pensei que se calhar, pronto, eles têm completo direito às suas opiniões e eu às minhas, mas não vou estar numa estrutura que não... É assim, qualquer pessoa que diga que concorda a 100% com aquilo que o partido defende é maluca, mas eu nem concordava a 5%, não é? Portanto... Então, por exemplo, porquê a JP e não, por exemplo, a JST? Porque numa entrevista passada, aqui também na rubrica da página, o Alexandre Poço disse que achava, com quem tu tens um podcast, achava que o PSD era de todos os partidos de Portugal aquele que tinha mais correntes ideológicas dentro dele, inclusive liberais. Porquê é que achaste melhor a JP e não, por exemplo, a JSD? Isso é uma boa pergunta, porque a JSD tem... Porque eu acho que os dois, tanto o CDS como o PSD, são socialistas, se calhar, ou têm ticos socialistas na sua forma de estruturação do partido, etc. O PSD está um bocadinho mais próximo, é o que eu digo, o PSD de Passos Coelho era diferente, mas o PSD agora do Rui Rio, eu não vejo mesmo muitas diferenças com o PS, e, portanto, apesar de haver uma corrente liberal forte, coitadinho do Poço, eu gosto muito dele, mas eu acho que ele é mais liberal do que a maior parte das pessoas que estão no PSD, mas mesmo assim tem de atenuar muito o discurso, porque há pessoas muito... É a social-democracia, quer dizer, acho que há uma convivência ainda mais difícil. Achava eu na altura, na JP, se calhar até mais... Bom, na verdade o CDS agora é um bocadinho fantasma, e portanto eu não sei o que dizer neste momento, mas o CDS é um socialismo de sacristia, não é? Aliás, a democracia cristã é um bocadinho isso, e depois a social-democracia... E, portanto, eu achei que o CDS estaria mais próximo de um liberalismo, até por causa do Adolfo Mesquita Nunes, mas que na altura era, se eu não estou em erro, foi nomeado vice-presidente do partido na altura em que eu estava, e, portanto, pareceu-me uma escolha acertada, mas pronto, rapidamente me arrependi, e depois existia a IEL e fiquei muito contente e juntei-me. Foi juntar o útil ao agradável. Não sei se me... Diz-me, desculpa, não ouvi.
Não sei se me perdeste aqui um bocadinho, mas acho que... Não, não. Agora mudando um bocadinho de assunto, e este era um assunto que tínhamos que falar, sobre a pandemia. Um, por várias vezes a Iniciativa Liberal, ou quase todas as vezes, se mostrou contra o confinamento. Desde o Natal os números eram exorbitantes e desde que existiu a imposição de um confinamento começou-se a reduzir os números. Para um liberal isto não era a solução acertada. Então, qual é a solução acertada para um liberal? Resolver esta pandemia? É assim, atenção, nós fomos sempre contra, aliás, não fomos sempre contra, nunca fomos a favor de um estado de emergência como estava posto. Isto quer dizer o quê? Que o Presidente da República pode declarar o estado de emergência, mas escreve num documento aquilo que o estado de emergência significa naqueles 15 dias. E nós nunca fomos a favor de nenhum deles. Não por causa do confinamento per se, mas por várias outras medidas que lá estavam, em diferentes ocasiões, que nós não votámos nunca a favor. Votámos uma vez, abstivemos e depois acho que votámos sempre contra. Nós não somos a favor do confinamento como está agora. E, portanto, eu acho genuinamente, acho que foi uma falta de responsabilidade do Primeiro-Ministro não ter imposto medidas mais duras na altura do Natal, é que já se sabia da estirpe britânica, mas para mim aquilo que seria uma solução responsável seria abrir as escolas gradualmente, porque neste momento quem está a ser mais prejudicado neste momento, a nível psicológico, são jovens e são as crianças que estão a perder vários meses de ensino, porque os mais novos têm menos autonomia, portanto têm menos capacidade de desfrutar das coisas boas que há de certo, mas não são fantásticas, que é o ensino online. Portanto, estão a ser muito prejudicados com isto. As escolas, não há qualquer evidência de focos de contágio grandes nas escolas. E para nós, liberais, eu acho que isso é uma coisa que nós temos sempre defendido, é que as escolas devem ser protegidas. E, portanto, o confinamento, com os números a que nós chegámos, mas chegámos por incompetência do nosso governo, não foi por causa da estirpe, não sei o que mais, porque os outros países tiveram essas estirpes e não chegaram aos números a que nós chegámos. Atenção, é preciso reforçar isto, nós fomos o pior país a nível mundial, que é assim... Para as pessoas que falavam do milagre português, quer dizer, eu acho que depois prejudicou-se muito os jovens e, portanto, para mim é haver um recolhimento, sem dúvida, ao domicílio das populações de risco, mas sempre abrir as escolas, sempre com esse pressuposto base. Muito bem. Agora passando às autárquicas, gostava de perguntar-te o que é que achas da mega coligação de direita que está a existir em Lisboa, com o Carlos Moedas, sabendo que já houve conversações com a Iniciativa Liberal. Achas que pode sair dali alguma coisa? Hoje foi dito que não, hoje agora mesmo. Hoje eu sinto que estamos, não sei se queres tirar isto, mas estamos a gravar assim no sábado, não é? E foi apresentado o candidato a Lisboa, o Miguel Quintas, pela Iniciativa Liberal, e portanto nós não vamos fazer qualquer tipo de coligação com o Carlos Moedas. Acho que Moedas já é passado, assim, o futuro é a Bitcoin e portanto... Não achas que foi uma boa candidatura pelo PSD? Achas que podiam ter escolhido outra pessoa? Não, acho que foi uma boa candidatura, especialmente porque é um PSD que não é o PSD do Rui Rio. E nesse sentido, bom, mas eu repito, o PSD tem muitos tiques socialistas mesmo assim, e o PSD não é um partido liberal, e portanto nós vamos continuar a promover as nossas ideias e a dar aquilo que é a nossa visão para a cidade de Lisboa, que será certamente ligeiramente diferente, porque isto não é uma coligação de direita, não é? Aquilo que se estava a pôr em cima da mesa, ou aquilo que agora existe, que é o CDS com o PSD, é o PSD mais um partido fantasma. E, portanto, e os restantes, aliança, etc. Que também não fazem muita moça. Pronto. E a Iniciativa Liberal fará o que sempre fez, que foi ser fiel aos seus eleitores e às suas ideias. E às ideias liberais e àquilo que é a perspectiva de uma Lisboa mais liberal. Neste caso que estamos a falar. Ok. Não sei se me entendeste.
Eu não tinha mais perguntas preparadas e temos aqui a acabar o nosso tempo. Eu queria agradecer-te, Maria. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi uma ótima meia hora. E até já. Desejo-te as melhores felicidades e os maiores dos sucessos. Espero que sejas a primeira-ministra liberal do nosso país e muito sucesso no teu percurso académico, acima de tudo. Muito obrigada. Obrigada.